Olá, começa agora mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema quente, que está assim mudando o jogo das interações comerciais. Automação de atendimento ao cliente com inteligência artificial. E para guiar nossa análise, a gente está com um material super recente da Planet 21, publicado hoje mesmo, dia 29 de setembro de 2025. Mas antes de tudo, vamos só alinhar aqui. O que esse material da Planet 21 chama de automação de atendimento? Basicamente, é usar sistemas inteligentes, com o IA, para dar conta do volume de contato dos clientes. Isso vai desde responder aquelas dúvidas mais batidas, resolver problemas comuns e, claro, passar os casos mais cabeludos para as equipes humanas certas. O artigo já começa forte, falando num potencial de reduzir custo operacional em até 70% e ainda oferecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. É bastante coisa. É um número que chama a atenção, sem dúvida. Mas assim, é importante ir além, né? A análise da Planet 21, pelo que eu vi, sugere que não é só sobre cortar gastos. É mais uma transformação mais profunda, que mexe tanto com a experiência que o cliente percebe, quanto com a eficiência lá dentro da empresa. A tecnologia, do jeito que eles descrevem, permite resposta na hora para muita coisa, o que, segundo eles, tende a aumentar bastante a satisfação do cliente. Faz sentido. Exato. Então, nossa missão aqui hoje é fuçar nesse material da Planet 21. A gente quer pegar não só os benefícios que eles prometem, mas também, que tecnologias fazem isso acontecer, quais as melhores formas de implementar e o que vem por aí. E tem aquela questão, né? Como que a gente equilibra essa tecnologia toda com o toque humano, que ainda é importante? Ok, então. Vamos abrir essa caixa. Vamos começar pelos porquês. Por que uma empresa investiria nisso agora, em 2025, na visão da Planet 21? O ponto mais direto é grana, né? Redução de custos. O material fala numa economia de até 70% logo no primeiro ano. Isso comparando o custo da automação, que trabalha sem parar, com o custo de manter uma equipe humana para cobrir tudo isso. Salário, encargo, infraestrutura. É um número bem expressivo. 70% é realmente alto. Com certeza, e vale a pena pensar o que está por trás disso, né? Não é só trocar gente por máquina puramente. A lógica que o artigo traz parece ser otimizar onde o robô é bom. Tipo, tarefa repetitiva, responder rápido pergunta padrão, e aí libera o pessoal para fazer o que realmente precisa de cabeça e de feeling. O material sugere que esses 70% levam em conta não só o corte de custo de pessoal nessas tarefas, mas também o ganho de escala e eficiência que ter algo rodando 24/7 traz. Claro, é um número chamativo, mas, implementar tem seus custos também. Treinar a IA, fazer as integrações, sempre tem nuances. Boa, bem lembrado. Além do custo, o artigo bate muito na tecla da experiência do cliente, a tal da CX. E a disponibilidade total é um ponto forte. O atendimento não para, né? Feriado, madrugada, tá lá. E a promessa é de um atendimento rápido, padrãozinho, consistente para aquelas dúvidas de sempre. O argumento é que resolver isso em segundos não só agiliza, mas pode até fidelizar o cliente. Aqui que eu acho que fica interessante mesmo. Pensar nesse impacto a longo prazo, sabe? Na relação da marca com o consumidor. E essa melhora na CX está super ligada a outro benefício que eles destacam, a produtividade interna que aumenta. Quando você automatiza o básico, a equipe humana, segundo o artigo, ganha um respiro, para se dedicar ao que é mais complexo, que exige mais empatia, raciocínio, decisão mais fina. Tem uma sinergia aí, sabe? A automação não só desafoga, mas ela também gera dado, informação sobre as interações. Isso pode ajudar a melhorar a própria estratégia de atendimento ou até o produto. O que me leva de volta para aquela tensão que a gente falou no começo. Como que essa eficiência toda convive com o lado humano da coisa? Esse é o ponto-chave. E parece que o material da Planet 21 trata isso com cuidado. A visão que eles passam não é de substituir geral, mas de complementar. A automação ajuda o humano, não elimina. Tanto que o artigo reforça muito a importância de sempre ter uma opção clara, fácil, para o cliente falar com uma pessoa de verdade. A ideia não é esconder que é um robô, mas usar ele de forma inteligente para que a tecnologia ajude na experiência e não o contrário, A IA cuida do volume, da velocidade
e os humanos cuidam da complexidade e da conexão. Acho que essa é a linha. Faz total sentido. E que tecnologias que bancam isso tudo? O material da Planet 21 lista algumas peças importantes. A primeira é a IA conversacional. Eles até citam exemplos como o ChatGPT, para mostrar como essas IAs novas entendem as entrelinhas da linguagem, aprendem com as conversas e até conseguem simular uma certa empatia ao lidar com perguntas mais complexas. É um salto grande dos chatbots antigos, né? Que eram só script. Bem diferente. Depois, falam das plataformas integradas. A ideia aqui é conectar tudo, o chat, o CRM da empresa, ferramenta que analisa sentimento e, ponto crucial, os sistemas de gestão, tipo ERP. Essa integração, segundo o artigo, é o que deixa a resposta ser personalizada de verdade, porque a IA puxa o histórico, o contexto daquele cliente específico, não é genérico. Exato. É adaptado com a jornada dele. E por último, a automação telefônica. Aqui o foco é usar reconhecimento de voz natural, análise de sentimento em tempo real, para deixar a URA, sabe aquela gravação do telefone, menos irritante e mais inteligente. O artigo até solta umas estatísticas de empresas que fizeram isso. 40% a menos no tempo médio de chamada e 35% a mais de resolução no primeiro contato, o tal do FCR. São números que, nossa, se funcionarem mesmo, mudam o jogo. Se a gente conecta isso tudo, a sofisticação das ferramentas é clara. Mas a integração é mesmo o ponto crítico. Um chatbot sozinho, por mais esperto que seja, não faz milagre. É essa capacidade de falar com os outros sistemas da empresa que libera o potencial dele, como o artigo aponta bem. E essa IA conversacional moderna é outra coisa, né? Bem longe daqueles fluxos engessados que deixavam todo mundo maluco. Mas o material da Planet 21 também faz uma ressalva importante que vale a gente frisar. Precisa humanizar a fala do bot e, principalmente, treinar muito bem a IA com dado real da operação da empresa. Não é só ligar na tomada e pronto. A qualidade do treino, usando FAQ interno, histórico de conversa, manual, isso define se a automação vai ser boa ou não. Então, para implementar, tem que ter um plano bem pensado. E o artigo da Planet 21 dá um caminho, umas boas práticas. Basicamente, primeiro analisar fundo como é o atendimento hoje. Onde está o gargalo, quais as perguntas que mais repetem, onde a automação daria mais resultado. Mapear mesmo, né? Exato. Segundo, implementar em etapas. Começar pequeno, talvez com um chatbot para FAQ, e ir crescendo aos poucos para automações mais complexas, integradas. Isso ajuda a aprender e ajustar no caminho. O artigo até dá uns prazos, coisa básica, 2 a 4 semanas, projetos maiores com integrações de 1 a 3 meses. Faz sentido, e com calma. Terceiro, manter a saída de emergência humana sempre ali, visível e funcionando. Isso eles falam que é inegociável. Fundamental. Quarto, monitorar e otimizar sempre. Ficar de olho nas métricas. Tempo de resolução, FCR que a gente falou, satisfação do cliente com CSAT, NPS, taxa de escalonamento para humano e, claro, o custo, para ir afinando a IA e os processos. Isso. E quinto, que é super importante, treinar a equipe humana para trabalhar junto com a IA. Mostrar como a ferramenta ajuda, como interagir com ela, como pegar os casos que ela passa. É mudança de cultura também, né? Com certeza. Essa abordagem em fases, monitorada, é crucial e liga direto com aquela questão de como não deixar a automação criar uma experiência fria, frustrante. O artigo entra nisso, recomendando ser transparente, falar que é a IA, garantir que a resposta seja natural, útil sem parecer robô, né? Facilitar passar para um humano quando a IA não der conta e usar esse monitoramento não só para ajustar a máquina, mas para entender como o cliente está percebendo tudo. O custo também é tratado de forma bem prática lá. Eles dão umas faixas, tipo R$500 a R$2.000 por mês para PMS, até uns R$5.000 a R$20.000 para empresas grandes. E falam num retorno do investimento, ROI, entre 6 e 12 meses. Isso ajuda a tirar aquela ideia de que é algo super inacessível, né? E essa questão da acessibilidade é interessante. O artigo diz que serve para quase todo mundo. E-commerce, banco, telecom, energia, qualquer negócio com muito volume de interação, basicamente. A capacidade de integrar via API com CRM, ERP e tudo mais é vista como chave para isso pegar em todo lugar. Mas
E quando o negócio aperta? Reclamação mais delicada, situação muito específica, a IA segura a barra? O material da Planet 21 sugere que a IA pode ajudar a filtrar, a dar um contexto inicial para o agente humano nesses casos. Mas reconhece que passar de forma inteligente para um humano treinado ainda é essencial para a situação sensível ou muito fora do padrão. A IA funciona como um primeiro filtro eficiente, um assistente para o agente, mas a palavra final, em caso complexo, ainda é da pessoa, da capacidade de julgar, de ter empatia. O treino da IA, usando a base de conhecimento da empresa, exemplo real, é isso que define até onde ela consegue ir sozinha antes de precisar de ajuda. Entendido. E, olhando para frente, o que mais vem por aí nessa evolução? O artigo da Planet 21 aponta umas tendências fortes. Primeiro, a automação preditiva. A IA não só responde, mas se antecipa, prevê necessidade ao problema do cliente com base em dado, em padrão. Talvez até entre em contato antes. Proativa, né? Isso. Segundo, personalização extrema. O atendimento se molda na hora, para o perfil, para o histórico, talvez até para o humor que a IA percebe no cliente. Uau! E terceiro, integração omnichannel total. A experiência fica lisa sem costura, entre canal. Chat, voz, e-mail, app. A IA mantém o contexto, a conversa continua de onde parou sem falha. E aí vem a previsão mais ousada do artigo. Até 2027, 80% dos atendimentos serão gerenciados por IA, mas de forma tão natural que os clientes não perceberão. Confesso que isso me deixou pensando. 80% gerenciado por IA sem a gente notar. Será? É uma previsão bem ambiciosa, sim, mas reflete para onde a IA conversacional e a integração de sistemas estão indo. Esse imperceptível talvez não signifique enganoso, sabe? Mas sim que a interação vai ser tão fluida, tão relevante, tão dentro do contexto que a pergunta é humano ou IA vai ficar em segundo plano para o cliente. O foco vai ser resolver o problema bem, ter uma experiência boa. Se a IA conseguir entregar isso na maioria das vezes, o padrão do que a gente considera um bom atendimento vai mudar. Vai levar a régua para todo mundo. O desafio vai ser chegar nessa naturalidade sem perder a autenticidade, né? Ou a capacidade de lidar com o inesperado. Então, resumindo a visão da Planet 21, o que tudo isso significa? A mensagem principal parece ser que a automação com IA no atendimento deixou de ser coisa do futuro. É ferramenta estratégica para agora, 2025. Uma alavanca para competir melhor, para deixar cliente mais satisfeito e para ser mais eficiente por dentro. Mas esse é o pulo do gato que o artigo repete. O objetivo não é desumanizar, é ampliar a capacidade humana usando tecnologia inteligente. Exatamente. A conclusão que dá para tirar do material é essa. A oportunidade é real, é grande, mas o sucesso depende daquela combinação. Estratégia clara, o que automatizar por quê, escolher e implementar a tecnologia certa com cuidado e acompanhar de perto os resultados e a experiência do cliente. Quando tudo isso se alinha, o potencial de transformar é enorme. É aquele equilíbrio fino entre otimizar e conectar. E é interessante ver como o próprio artigo termina, né? Depois de toda essa análise do como e do porquê, a Planet 21 se coloca como especialista nisso, juntando marketing digital e IA. Eles falam da experiência que tem em implementar essas soluções de automação. O texto lista os serviços deles, que cobrem tudo, desde entender a situação atual e desenhar a estratégia. O diagnóstico inicial, né? Isso. Passando por implementar a IA conversacional, integrar com os outros sistemas, até treinar as equipes e monitorar os resultados. Inclusive, eles mencionam uma consultoria inicial gratuita para as empresas que querem ver como isso se aplicaria para elas. Fica claro que eles não só estudam o tema, mas colocam a mão na massa mesmo. Sim, conecta a teoria com a prática deles. Bom, acho que demos uma boa passada pelos pontos principais do material da Planet 21 sobre automação no atendimento ao cliente. Uma foto bem completa desse cenário em 2025. Sem dúvida. E pensando em tudo isso na busca por eficiência, na sofisticação da IA, na personalização extrema, nessa integração que tende a ficar invisível, surge uma questão que vai um pouco além do artigo, mas que ele inspira. Considerando essa evolução toda, como será que o equilíbrio delicado entre a eficiência da máquina
e a nossa necessidade humana básica de conexão, de empatia. Como isso vai definir as marcas que vão se destacar no futuro do atendimento? Onde vai estar a linha entre uma experiência otimizada e uma experiência que realmente toca a gente? Excelente ponto para a gente pensar. Com essa provocação, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Obrigado pela companhia nessa exploração